Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom poder reencontrá-los todos. Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos continuar fazendo os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. O objetivo é podermos conhecer mais a Deus, conhecer mais a nossa doutrina católica e termos mais segurança na nossa caminhada de fé. Tantas vezes ficamos titubeando, ficamos cheios de dúvidas, e o Catecismo da Igreja explica praticamente tudo a respeito da nossa fé. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas são sanadas, são explicadas pelo Catecismo da Igreja. Por isso, você é nosso convidado a permanecer conosco, ficar ligadinho, porque você vai acompanhando semanalmente os nossos lançamentos, você vai conseguir, você vai ter condições de crescer na fé, não é? Por isso é o nosso convite para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho para receber as notificações, partilhe esses nossos conteúdos, os vídeos com a sua rede de contatos, e se você gostou dos nossos conteúdos, não deixe de dar aí o seu positivo, combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Não saia daí não que nós voltamos já. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e vamos continuar os nossos estudos. Mas antes, queremos fazer a nossa oração, pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos derrame a sua luz, o seu Espírito Santo. Por isso, convido você, num instante de recolhimento, fazer a oração junto comigo, pedindo que esta graça penetre o mais íntimo de nossos corações e possa produzir muitos frutos. Que esta palavra que nós vamos estudar transforme a nossa vida. Que nós nos sintamos animados e motivados para nos aproximar mais de Deus, para jogar fora as nossas resistências, as nossas dúvidas e possamos beber de todas as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos conversar, vamos estudar um pouquinho o catecismo a partir do parágrafo número 243. Eu convido você a deixar separado o seu catecismo neste parágrafo para acompanhar conosco as nossas reflexões, os nossos estudos, tá bom? Muito bem. Na aula passada, você bem se recorda, nós vínhamos falando a respeito da pessoa do Pai e como é que Jesus Cristo revelou o Pai a nós. Vimos que de muitas formas Jesus o fez, não é? Através das suas pregações, do seu testemunho, Jesus diversas vezes falou que o Pai e ele são um, que ele vem em nome do Pai, que foi o Pai quem o enviou e por aí vai. E hoje nós vamos continuar esse nosso estudo, dizendo que agora é o Espírito Santo quem revela Jesus e o Pai. Ou seja, nós temos aí
de uma forma implícita, aquilo que a gente já vinha tratando anteriormente, o mistério, o grande mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, no entanto, um só Deus, tá certo? Então nós vemos neste parágrafo número 243 exatamente isso. Ele fala que Jesus tratou de anunciar, de revelar que ele enviaria um outro Paráclito. E nós lemos isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, quando Jesus falou exatamente isso para os seus discípulos. Olha, é necessário que eu vá, é bom que eu vá, não fiquem tristes que eu vou embora, porque se eu não for, eu não poderei mandar para vocês o outro Paráclito, o outro advogado, o outro defensor. E eu pergunto para você, por que é que Jesus fala de um outro Paráclito? Você, acredito, deva saber que Paráclito é uma palavra grega que significa defensor ou advogado. Então, Jesus fala que mandaria para nós, sobre a igreja, um outro advogado. Por que então ele fala outro? Porque, na verdade, ele, Jesus, é o nosso advogado também. Jesus, quando esteve conosco, ele rogou ao Pai a nosso favor. Nós vemos isso ao longo de todo o capítulo 17 do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ali nos defende, ele clama por nós, ele nos entrega e nos mostra ao Pai, pedindo por cada um de nós. Portanto, Jesus também é o nosso defensor, é aquele que nos apresenta ao Pai, é aquele que guardou e preparou um lugar para nós, lá na eternidade, junto com Ele. Mas, se ele não fosse, este outro defensor, que é o Espírito Santo, não seria derramado. E nós sabemos que, de fato, isso aconteceu quando Jesus subiu ao céu. Logo depois, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja e ali, então, nasce a igreja missionária, a igreja brota e ela se torna aquilo para a qual ela foi criada. Somente com a ação do Deus Espírito Santo é que isso acontece. Mas é importante que a gente tenha consciência de que quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do mesmo Deus. É Deus que se manifesta na igreja, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós sabemos muito bem também que este Espírito Santo fora prometido pelo Pai já desde o Antigo Testamento. Era algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão necessário, que o Pai, por diversas oportunidades, ele falou pelos profetas no Antigo Testamento que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo que será derramado, que vai tirar de vocês um coração de pedra e vai colocar no lugar um coração de carne. Este Espírito que vai permitir que sejamos de fato filhos de Deus, não pela lei, mas pela experiência pessoal que cada um de nós pode fazer. O Espírito Santo é aquele que nos conecta com o Pai. É aquele que nos enxerta no coração da Trindade. E nós vemos que este Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas. Mas nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Antes eu quero dizer para vocês que Santo Agostinho, assim como o próprio Santo Tomás de Aquino, foram dois teólogos, não é, fantásticos e que trataram da Santíssima Trindade de uma maneira riquíssima. Se você tiver a oportunidade, não deixe de procurar nos escritos desses dois santos aquilo que eles escreveram, meditaram e ensinaram sobre a Santíssima Trindade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai crescer bastante. Tomara, ao longo do nosso curso, a gente possa
trazer algumas coisas para vocês também saborearem um pouquinho dessas maravilhas da nossa igreja. Mas eu quero hoje trazer para vocês algo que Santo Agostinho disse. Ele falou: o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Até aí, aquilo que todos nós sabemos a respeito da Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. Mas Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: embora o Pai tenha gerado o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, mas o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho, pertencente à unidade da Trindade. Esse ensinamento e esse escrito de Santo Agostinho já nos traz uma revelação fantástica, que, embora o Pai tenha gerado o Filho não é igual ou não é o Pai. Embora o Pai tenha, junto com o Filho, gerado o Espírito Santo é um da mesma forma que o Pai e o Filho o são. Percebem vocês que então existe no interior, no coração da Trindade, aquilo que nós chamamos de processão, ou seja, um procede do outro. O Filho procede do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Quando falamos de processão, não estamos falando de criação, mas estamos falando de origem. Um tem origem no outro, e isso se dá pelo amor. Ao longo das próximas reflexões, nós vamos aprofundar este conceito quando nós viemos ou formos falar da pericorese, que é uma palavra grega que quer dizer que um existe no outro, um se realiza no outro e é preenchido pelo outro. É a experiência mais fantástica que pode haver nessa comunidade divina de amor, onde a comunhão é infinita, plena, total, eterna. Então, nesta comunhão mútua, a unidade acontece. É por isso que nós podemos afirmar que a unidade acontece somente pelo amor, no amor. Então, nesta vivência trinitária, as pessoas se geram mutuamente e se tornam uma só pessoa. É importante, então, ressaltar que aquele que é gerado não é criado. Vejam, é o que nós rezamos na nossa profissão de fé, no credo niceno-constantinopolitano. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É exatamente o que nós falamos quando rezamos, não é? Dizendo que Jesus procede do Pai, mas ele não é criado pelo Pai. Ele é um com o Pai na força do Espírito Santo. Continuando um pouquinho, então, meus irmãos, no parágrafo número 244, nós vamos ver que a origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. Ou seja, Jesus falou que o Espírito virá para nos revelar toda a verdade. E qual é a verdade? É a própria Trindade, é a própria divina comunhão que existe nessas três pessoas. O Espírito Santo vem revelar toda a verdade. Aliás, é a missão mesmo do Espírito Santo, revelar toda a verdade na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Jesus é revelado pelo Espírito Santo na sua pessoa e na sua missão.
Então, quando o Espírito Santo vem agindo em nossas vidas e age na vida da igreja, nós vamos compreendendo e vamos nos enriquecendo das verdades do céu, e isso vai nos tornando mais íntimos e próximos do Senhor. O Espírito Santo também nos revela o nosso pecado, para que sejamos mais santos, para que nos santifiquemos e nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. E o Espírito Santo também, além de nos revelar Jesus, além de nos revelar e mostrar o nosso pecado, o Espírito Santo nos une ao Salvador e nos dá uma vida nova. Aquela vida que Jesus falou a Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de São João. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. É necessário que a gente nasça. É necessário que a gente permita que este Espírito Santo haja em nossas vidas. Então, esta ação do Espírito Santo se deu a partir de Pentecostes, porque Jesus o enviou a partir lá da Trindade, do seio da Trindade. Jesus e o Pai enviaram o Espírito Santo. Então, se a missão do Espírito Santo é revelar a verdade, esta verdade vem sendo alimentada e multiplicada no nosso meio até hoje. E será assim até o fim dos tempos, porque sempre teremos algo novo a descobrir de Deus. Deus é eterno e sempre tem coisas novas a nos dar. Deus faz novas todas as coisas. Gostaria agora de ler com vocês o parágrafo número 245, porque ele é muito rico também, embora um pouco comprido. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vamos lá? A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. Mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Meus irmãos, esta profissão de fé que nós fazemos, de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é algo fantástico e foi uma grande novidade na vida e na caminhada da Igreja proclamada naqueles primeiros concílios. O teólogo Leonardo Boff também nos escreve algo maravilhoso sobre esta realidade. Ele nos diz que a Igreja expressa sua doutrina oficial da seguinte forma: Deus é uma natureza em 3 pessoas. A natureza responde pela unidade da Trindade. A pessoa garante a Trindade na unidade. Existem ainda 2 processões, isto é, a maneira pela qual uma pessoa procede da outra. O Pai gera o Filho, que é a primeira processão, e o mesmo Pai, junto com o Filho, expira o Espírito Santo, a segunda processão. Então nós temos aqui este ensinamento que Leonardo Boff nos traz a respeito desta geração ou desta processão. Algo que procede de outra coisa ou de alguém. Neste caso, temos que o Filho procede do Pai, como dissemos, e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vejam, Santo Agostinho ratifica esta ideia, confirma isso, dizendo que a procedência de ambos é ainda afirmada pelo próprio Filho, ou seja, Jesus fala a respeito desta
processão em que ele procede do Pai e que o Espírito Santo procede de ambos. Quando ele fala, quando vier o Paráclito, Jesus falando lá no Evangelho de São João, capítulo 15, quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Portanto, o Espírito dará testemunho de Jesus, porque é um Espírito que procede do Pai, mas é Jesus quem o dará. E nós temos na sequência, no mesmo Evangelho de São João, agora no capítulo 20, aquela cena em que Jesus, logo após a ressurreição, se encontra com seus discípulos lá no cenáculo e fala sobre, e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo vem do Pai e o Espírito Santo vem do Filho. Assim, ambos são as pessoas divinas, ou aquelas origens, não é, da pessoa do Espírito Santo. Com esta reflexão, meus irmãos, nós podemos concluir que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles se relacionam intensamente, infinitamente, divinamente, no seio da Santíssima Trindade, numa dinâmica de amor que transborda e nos santifica a todos, num amor gerador de vida. Portanto, nós queremos hoje nos abrir a esta Santíssima Trindade, pedindo que este mesmo Espírito, que revela toda a verdade, venha ensinar para nós um pouco desta realidade maravilhosa, que nós possamos compreender um pouco melhor, para que façamos na nossa vida humana, cotidiana, familiar, a experiência da Trindade, de amar e de ser amado, de amarmos e nos deixarmos ser amado plenamente. É nesta relação amorosa, seja no seio das nossas famílias, seja no seio das nossas comunidades, que nós fazemos a experiência da Trindade já nesta vida. E, claro, muito mais o faremos lá na eternidade. Não é? Então, era esse o ensinamento que nós queríamos trazer para vocês hoje. Um tanto teórico, mas eu tenho certeza que isso é muito cheio de vida. Nós fazemos esta experiência de Deus, não um Deus solitário, mas um Deus comunidade. E porque Ele é comunidade, também nós fazemos esta experiência cotidiana nas nossas vidas. Que o Espírito Santo continue nos iluminando. E eu desejo a todos vocês muita alegria, muita paz, muita força na caminhada, e espero reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.